Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Opa, eu estou tentando animar, para o cansaço vir no final do dia e a gente precisa de um pouco de agitação. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui, não numa perspectiva do produto inteligência artificial, mas o que está por trás. E também não tem uma tentativa de criar medo sobre o uso da tecnologia, mas de criar conscientização sobre o fato de que é uma tecnologia emergente. E como toda tecnologia emergente, a gente está aprendendo o que ela pode fornecer como benefícios e o que ela oferece como riscos. Eu costumo pensar, quando olho para a inteligência artificial, de uma forma como uma criança. Eu tenho uma filha de 5 anos, o nome dela é Manuela. E aí eu vou usar menina, porque eu tenho um menino de 18, hoje eu vejo a diferença, né? A diferença de velocidade de aprendizado, velocidade de fala, capacidade de processamento de resposta que ela tem. E aí eu pergunto para vocês se faz sentido isso. A minha visão sobre uma menina de 5 anos, a diferença entre ela e um adulto, é a mesma diferença que eu consigo julgar hoje sobre a capacidade da inteligência artificial de processar dados e dar decisões. É lidar com a ambiguidade. A minha filha é muito rápida para aprender alguma coisa, processar aquilo e responder ou reagir a isso. Utilizar os dados que ela teve no momento, aprender com isso e tentar lidar com essa informação. Mas se você der muitas opções para ela, ela vai ficar meio, o que eu faço com isso? Eu não sei como decidir. Já um adulto, ele lida muito bem, né? Ele aprendeu ao longo do tempo, da sua infância, da sua adolescência, e entendeu que a ambiguidade na sua vida é muito importante. Olhar para os fatos baseados num contexto e o que esse contexto significa naquele exato momento, com aquela exata pessoa, com aquela situação da qual está sendo lidada, isso significa que precisa ser utilizado o famoso depende. É possível dizer que na justiça, me permita errar, porque eu não sou um especialista na área jurídica, mas é possível dizer que a justiça é 0 ou 1, preto ou branco? Não. É muito baseado no depende. Depende de como, quando, quem, como e etc. Leis, precedências, como se o mundo está vendo as coisas como estão acontecendo e assim por diante. Ambiguidade é o que torna cada um de vocês, nessa cadeira que vocês estão ocupando, os mais valiosos no processo de evolução da justiça aqui no Brasil. Então, o que acontece? O que isso significa? Significa que cada um de vocês tem a sua vida muito bem estabelecida no processo de evolução tecnológica. Não existe o risco, né? Muita gente fala assim, puxa, tem o risco das pessoas perderem seus empregos. Talvez as pessoas vão perder as suas atividades repetitivas, atividades que precisam lidar com o volume, trazer celeridade, ter fatos para tomar melhores decisões. Então, se sua atividade, no final das contas, é aquela atividade repetitiva, da onde eu consigo trazer uma lógica de automação para esse processo, provavelmente a atividade ela possa se extinguir e você possa adquirir novas capacidades e atender às novas demandas, ou seja, continuar sendo ser humano. Outro fator importante que eu acho nessa questão da tendência na adoção de inteligência artificial, principalmente a generativa, é a gente reconhecer um fato. Eu acho que fala-se tanto, talvez aqui no evento já se falou inteligência artificial tantas vezes, de tantas formas, criando seus paradigmas, ou quebrando paradigmas. Mas o que a gente precisa perceber como fato? É que o acesso público à inteligência artificial se deu basicamente no ano de 2023. Nós estamos falando que mais ou menos, tá? Me permitam errar na precisão, mas mais ou menos em junho de 2023, no Japão, começou a ter acesso público ao uso de inteligência artificial generativa ao público. Estamos quase marcando um ano de acesso público a esse tipo de tecnologia. E muito se fala, pelo muito que se promete. O Gartner, que é a empresa anterior que eu trabalhava como VP de pesquisas, ele tem a tendência de olhar para o mercado como um todo e avaliar como as tecnologias estão sendo utilizadas, quais são os casos de uso e em que situações elas literalmente podem ser úteis.
E aí existe uma pesquisa dentro do Gartner que eles chamam de Hype Cycle. Né? É um desenho de um senoide. Você tem um momento de adoção da tecnologia, vai subindo essa adoção até chegar no que é chamado de pico das expectativas. Depois dessa adoção na linha do tempo, a curva vai descendo. E essa é chamada curva de desilusão. E depois tem um movimento menos acentuado de crescimento, e esse crescimento se chama platô. Ou seja, onde a tecnologia, de fato, está amadurecida, onde a expectativa e a entrega que essa tecnologia promete se encaixa. Sabe onde a inteligência artificial está no desenho do Hype Cycle do Gartner? Exatamente no topo. No topo das expectativas. Ou seja, fala-se muito sobre todos os benefícios que a inteligência artificial pode trazer, cria-se uma expectativa extremamente alta, e o mercado, ao experimentar, vai vamos desaflorar os problemas que isso também pode trazer num contexto. E aí, a minha missão é trazer essa conscientização sobre possíveis tendências de problemas que podemos enfrentar ao longo do tempo. Uma dessas tendências, quando a gente olhar na questão de riscos, é olhar sobre a questão do conteúdo em si. A inteligência ela é tão inteligente, ou ela é tão capaz, ela é tão precisa, dependendo da qualidade dos dados de onde ela puxou para aprender. Como toda inteligência, a qualidade do dado que é colocado dentro dela vai refletir diretamente sobre os resultados que ela pode transformar, ela pode gerar. Existe o risco nessa tecnologia, nesse momento, nenhum fornecedor de inteligência artificial é capaz de afirmar com toda certeza de 100% de acuracidade nas suas decisões. E também tem o fato da sua capacidade de alucinação, ou seja, de criar conteúdos e fatos que nunca existiram. Talvez tenha um sentido lógico. Ela gerou com base em dados, teve uma análise e criou uma situação, mas nem sempre essa situação pode ser tratada como um fato, algo que de fato aconteceu. E aí, no meu ponto de vista, qual um dos maiores problemas ou riscos que podem ser enfrentados dentro da justiça brasileira? É comprometer o nível de confiança que a sociedade tem sobre o poder decisório que a justiça tem nas suas mãos pelo uso da tecnologia. Quando uma pessoa erra, ou, desculpa falar assim, como um magistrado erra na sua decisão, nós estamos falando de um erro. De um erro. Quando nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de erro em escala. Ou seja, você tem um volume de decisões que podem ser feitas numa velocidade tão alta que o volume de problemas associados a isso também podem ser altos. Então, nós temos a obrigação de olhar nesse compromisso, e eu fico muito feliz de ter visto nas palestras anteriores, inclusive os debates, falando sobre a questão da construção dos laboratórios, os laboratórios de inovação, que é onde, de fato, pode-se experimentar a tecnologia de maneira controlada e, a partir dela, desdobrar iniciativas que possam resolver os problemas que estão sendo encontrados e tratados num ambiente seguro. Precisamos ter a certeza de criar um nível de governança do mesmo jeito que a minha filha, eu preciso dar a ela a capacidade de aprendizado para que ela evolua como um ser humano, dando para ela um nível de educação, o guarda-reio de comportamento, tudo como ela deve funcionar, como ela deve aprender e utilizar essas informações que ela aprende ao longo do tempo, eu chamo isso de governança. Ajudá-la a entender qual é o papel de cada um, qual é o papel do pai dela, qual é o papel da mãe, da avó, da sociedade, da escola. Todos têm o seu papel em estabelecer a sua função dentro da própria vida da Manuela, que é minha filha. Essa governança ajuda a estabelecer os limites de atuação, os limites de aprendizado e de uso das informações que a minha própria filha tem na sua vida. Da mesma forma, quando utilizamos inteligência artificial, precisamos estabelecer, e é por meio do debate, e a função de todos que estão aqui presentes, pelo seu conhecimento dos processos jurídicos, das leis existentes e etc., de entender qual é o fluxo, desde o início de um processo até na sua decisão final, onde são os pontos onde a inteligência artificial vai trazer celeridade e eficiência em cima do volume, mas o fator de decisão continua em poder do ser humano. Ou seja, eu trago toda uma eficiência, continuo tendo a responsabilidade de verificar o resultado produzido pela inteligência artificial e, com isso, continuar mantendo um nível de confiança. Palavra-chave
eu acho que na prestação do serviço do judiciário junto à população. O judiciário não pode perder a confiança. Isso é o maior custo que eu acho que a entidade judiciária poderia perder com a sociedade, além do custo monetário, sobre reprocesso, uma série de retrabalhos que podem acontecer. Outra coisa é a falta, por não ter uma governança, não determinar quais são os tipos de dados que podem ser imputados e como esses dados podem ser, sim, processados de acordo com as leis existentes, garantindo que a gente controle o risco de input de dados, ou seja, de colocar dados, como eu consigo controlar a utilização desses dados, como eu pego documentos com informações confidenciais, informações inclusive de segredo de justiça, coloco dentro de sistemas para um processamento e estabelecer o nível de acesso de quem pode acessar essa análise feita por essa inteligência. Então, estabelecer uma governança, entender o fluxo de como as coisas funcionam, entender o nível de acesso que cada membro da Justiça pode ter ao longo do processo sobre as informações geradas, inclusive pela inteligência artificial, é um fator extremamente importante. Então, a gente está falando de evitar infringir leis de copyright, a gente está falando de informações sensíveis, informações sobre criança e adolescente, em segredos de justiça e etc. Então, isso é um dos fatores extremamente sérios. Quando a gente está falando da proteção de dados, o vazamento e comprometimento de informação confidencial, também significa que a gente tem que olhar numa perspectiva não só da LGPD, mas da questão da integridade do dado, da confiabilidade do dado, como isso pode ser tratado, tanto na guarda dele, dentro da inteligência de seus bancos de dados, quanto na transmissão desse dado. A integridade e confidencialidade precisa ser mantida constantemente. Então, é algo que precisa ser tratado e realizar como isso pode ser feito dentro de um processo interno da organização. Outra é a definição se eu vou utilizar a inteligência artificial hospedada em ambientes públicos ou se eu vou ter uma inteligência artificial hospedada dentro do próprio ambiente do judiciário, onde tem um controle sobre a qualidade dos dados imputados, onde tem um controle sobre quem pode colocar dados e quem pode extrair dados dentro dessa própria inteligência. Então, estabelecer esses limites e realizar que esses limites existem é muito importante. Na perspectiva da inteligência artificial também, ela está sendo utilizada pelos dois lados da moeda, o bem e o mal, vamos colocar assim. Ativistas, hackers, entre outros, utilizam a inteligência artificial para gerar códigos, programas, construir algoritmos que possam resultar num ataque mais eficiente contra os ambientes de organizações governamentais ou não. Do mesmo jeito, as mesmas organizações precisam fazer a utilização de inteligência artificial para te ajudar a identificar meios de melhoria e trazer eficiência na proteção desses dados como um todo. A guerra vai sempre existir dentro da organização. Essa guerra entre proteger, ser 100% protegido, olha, não tem como dizer, existe 100% de proteção. Aí entra a segunda palavra que eu acho que é chave nesse processo da gente avaliar o uso de inteligência artificial. A definição de risco. Quais são os riscos que a organização... Não estou falando de risco de segurança da informação, não estou falando de risco de ataque cibernético, não estou falando de risco de ransomware, são todos riscos, tá? Não esqueçam disso. Mas eu estou falando dos riscos que a organização enfrenta. Ao utilizar uma informação de forma indevida e processá-la de forma indevida dentro de um processo, acredito que pode gerar uma anulação de um processo. Isso é um risco da organização. Se esse acesso indevido for feito por meio de ataque, ou for feito por meio de mau uso de um funcionário, ou for feito por qualquer outro meio, são as táticas utilizadas para atingir o risco. Então, a gente precisa, como organização e como manutenção da própria missão da justiça, né, que é garantir os direitos dos indivíduos, entidades e do próprio Estado, é olhar nessa perspectiva sobre como a entidade judiciária se coloca em risco ou não. E isso não quero dizer que se identifica um risco precisa ser 0 ou 1, preto ou branco. Então, não adoto mais inteligência artificial. Ou sim, vamos adotar de maneira totalmente descontrolada e depois a gente vê o que faz. Não, eu acho que o debate sobre os riscos vai gerar os meios de identificar quais são os controles mitigatórios que podem ser aplicados.
Muitas vezes, a utilização, talvez, de um prompt, onde você faz o uso de linguagem natural para interagir com a inteligência, talvez, nesse momento, não seja o jeito mais fácil de controlar. Mas eu posso fazer a integração com outras aplicações internas, como o processo eletrônico, entre outros, para que eu tenha controle como os dados são imputados e retirados. E usar os meios tradicionais também para fazer as verificações e os filtros dos conteúdos de maneira adequada, quando for útil. É claro que quando a gente olha nessa perspectiva de segurança, é muito mais fácil do que olhar para as tecnologias, que eu acho que teve algumas apresentações aqui, inclusive teve um, eu não lembro qual foi, mas mostrou um quadro enorme com um monte de logos. Não teve? Uma apresentação que teve um monte de logos. Todas aquelas empresas existem. Cada uma daquelas empresas, daqueles logos que foram mostrados naquele slide, são empresas com uma diversidade enorme de produtos dentro delas. Então, multiplica. É super difícil você implementar tecnologia, pela tendência do que ela se impõe. Mas, pela utilização dos casos de uso, me ajuda a definir o guarda-reio do problema que eu estou tratando. No momento que eu olho para esse problema, eu consigo falar o seguinte: como eu resolvo este problema? Que vai desencadear a identificação de capacidades, como a gente pode ver aqui nessa coluna do meio, e depois, consequentemente, identificar quais são as funcionalidades, talvez tecnologias, produtos, processos e educação que pode ser feita dentro da organização para atender essa necessidade. Então, a identificação de casos de uso te ajuda a delimitar o que você está tentando trazer como solução, o que de problema isso traz junto, o que você precisa fazer de maneira natural, de uma forma bem analítica, para poder buscar no mercado as tecnologias coerentes com esses casos de uso. Então, na prática, use os casos de uso, ou crie o seu catálogo de casos de uso dentro da organização, se você está querendo evoluir num processo de proteção de segurança da informação, baseado nos riscos organizacionais que foram identificados. Isso significa, Cláudio, que você vai proteger a organização em todas as áreas em 100%? Não. Significa que eu vou proteger a organização aonde mais importa. E aonde eu mais estou procurando aumentar o nível de resiliência da organização e o nível de confiança. Eu costumo dizer, para quem já me ouviu falando, que percepção é uma coisa super importante. E na época que eu trabalhava no Gartner, o jurídico sempre falava o seguinte: antes de ser honesto, você tem que parecer honesto. E não que um exclua o outro. O que eu quero dizer por isso? Que quando você está atuando de maneira planejada, você identifica o que mais importa dentro da organização e protege o que mais importa, sofrer um impacto, ou sofrer um ataque, faz parte do processo. Então, quando, por exemplo, um cartão de crédito me liga: senhor Cláudio, foi você que fez essa compra nesse volume? Eu digo que não, e ele fala: não se preocupe, a gente vai resolver aqui. Eu acho que todo mundo já recebeu essa ligação em algum momento do seu cartão de crédito, querendo confirmar ou não uma compra. Eu sou capaz de apostar que a maioria ficou mais calma. A maioria das pessoas aqui. Por quê? A percepção que alguém está cuidando dos seus interesses. Da mesma forma, é a percepção que a gente precisa trazer para a sociedade de que a justiça cuida dos interesses do cidadão, utilizando os melhores meios, a melhor tecnologia disponível. E não prometendo que 100% o céu está aqui, que tudo, nada vai acontecer. Não existe. Mas se tiverem a percepção que existe um plano, que existe uma forma de atuar e de resolver o problema, com certeza o nível de confiança é elevado. O objetivo é baixar o nível de risco para algo que consiga manter a percepção da organização como algo sustentável. E daí por diante é uma questão de gestão. Vamos gerir os riscos, vamos trabalhar eles e vamos melhorar a cada dia. Como eu já falei, 100% de proteção não existe. 100% de inovação sem problemas também não existe. A gente precisa trabalhar os benefícios, os riscos, e entender aonde a inovação traz a tão sonhada celeridade no processo de decisão judiciária. Então, eu acho que isso é um ponto super importante. Eu já tinha mencionado sobre essa questão dos filtros de conteúdo, a detecção de anomalia. A maioria das soluções de inteligência artificial, quando olha para o conteúdo, ela tenta desenhar qual é um padrão
né? Quais são os padrões existentes? Com base nesses padrões, eu começo a fazer uma análise do que tem de desvio desses padrões e trazer isso à tona. Então, imagine um volume gigante. Eu olho para os padrões existentes e pego esses padrões e falo, tem alguma coisa errada aqui. Nos últimos segundos aconteceu umas coisas diferentes, mas se eu olhar ao longo dos últimos 2 anos, eu consigo talvez identificar um padrão de alguma coisa séria que está acontecendo há muito mais tempo que o volume me impedia de identificar como ser humano. Então, isso é um ponto super importante. Quando a gente olha nessa questão da perspectiva dos riscos de output, que é justamente o resultado depois da análise que a inteligência artificial faz, é não esquecer do fato de que ela pode inventar informação. E inventar informação com o objetivo de inovar, de dar ideias, de ter insights, é super interessante. Eu não vejo nenhum problema com isso. Agora, quando a gente está inventando informação que vai ser utilizada num processo decisório que afeta a vida de alguém, ou de um grupo, ou de uma entidade, puxa, o nível de responsabilidade associada, isso é enorme. Então, eu acho que o desembargador Cláudio, né, um bom nome, ele falou uma coisa interessante dessa questão da literacidade digital, ou seja, todo mundo precisa cada vez mais conhecer um pouco mais sobre isso, isso é importante. Mas também ele falou uma coisa super importante, inteligência artificial só é mais uma ferramenta. Todos os senhores aqui são especialistas no que fazem, têm conhecimento e têm experiência, o que te ajuda na maior dificuldade da inteligência artificial, a ambiguidade de tudo que envolve a nossa justiça. Então, a experiência, eu acho que os dois desembargadores falando, somos sexagenários, não é isso? São 60 anos de experiência, vai. E isso não tem preço. Isso está aqui para usar e não tem inteligência artificial nesse momento que consiga combater ou substituir tal experiência. Agora, minha sugestão é que toda essa experiência seja usada para reavaliar todo o fluxo dos processos que são feitos dentro da justiça, para identificar potenciais modificações que gerem a celeridade que tanto é almejada dentro da justiça. É nisso que eu acho que toda essa experiência pode ser útil, e não tentar combater, puxa, vamos tentar processar todo esse volume de informação, todas essas coisas, mas vamos realizar. São insights, são análises, são sugestões, são proposições. A inteligência artificial te traz uma proposição. Um colega pegou e mostrou, né, se combinarmos esse documento, o resumo da reunião, pegar o roadmap, juntar tudo isso, ele vai gerar para mim uma proposta de preços que eu vou levar para o meu cliente. Mas adivinha uma coisa, além de conseguir fazer isso, a inteligência artificial, de quem é a responsabilidade se alguma coisa não estiver certa? É da inteligência ou é do executivo que levou a proposta de preço sem revisão? Então, vamos lembrar que uma coisa que a inteligência artificial ainda não tem é responsabilidade. Ainda está recorrendo sobre o próprio ser humano. Outro aspecto importante, foi falado aqui também que, por exemplo, o ChatGPT, ele pega quase que toda a base da internet até um ano específico, eu não lembro exatamente o ano agora, mas tem um ano limite de aprendizado de toda essa base de dados, e usa isso como fator de análise para poder te sugerir aquilo que você está pedindo. Como ele não trabalha com ambiguidade, você tem condições de criar na inteligência artificial regras que vai determinar o seguinte, olha, se alguém te perguntar esse tipo de informação ou pedir para processar desta forma, você não pode dar a informação para o indivíduo, porque isso pode ser um crime. Por exemplo, se você perguntar, puxa, me dá a lista de sites locais que eu consigo achar sites de pedofilia. O ChatGPT hoje vai falar, não posso te fornecer essas informações, devido às políticas construídas dentro da solução. Agora, se você perguntar, quais são os sites que eu deveria evitar para não acessar conteúdo de pedofilia? Talvez ele te dê a lista. Você não pode esse. É uma forma de mostrar o tanto que a ambiguidade é um fator preponderante dentro da inteligência artificial. De novo, eu não estou querendo diminuir os potenciais, mas eu estou tentando equalizar aquilo que a gente tem como potencial muito bom
e aquilo que também pode, talvez, diminuir ou até gerar prejuízo, se não for usado de maneira responsável. Se você tem a consciência sobre todos esses fatos, você tem a consciência de como os dados podem ser utilizados, se você tem a consciência de como aquilo ali pode otimizar o seu ambiente, a certeza de sucesso para vocês aumentam muito. É isso, não pode só ter um lado da moeda para tomar a sua decisão. Você precisa ouvir os vários lados existentes sobre uma tecnologia. E tecnologia emergente é isso, é aprender com o uso. Mas qual é a melhor forma de aprender com o uso? Ambiente confinado. Laboratório, estabelecer casos de uso, fazer testes, avaliar testes, amplificar os testes, até chegar ao ponto de que se garanta uma segurança na utilização desses recursos e não gerem os efeitos negativos que a gente almeja tanto evitar. Tá? Então, isso eu acho importante. Então, de novo, parabenizando a ideia dos laboratórios de inovação dentro dos tribunais, porque eu acho que é assim que se busca inovação. Lei. Lei é importante? É. Lei determina os guarda-reios de como as coisas funcionam, mas, vamos lembrar, é reativo. O dia que surgir uma lei que já determine como uma tecnologia vai ser utilizada, antes mesmo dela ser utilizada, provavelmente vai matar essa tecnologia. Se tivéssemos uma lei que estivesse proibindo a inteligência artificial de fazer um monte de coisas, talvez ela não explorasse todo o seu potencial. Então, as leis são reativas. A própria governança é reativa. O laboratório é o meio de identificar aonde se deve criar todo o processo de governança e delimitar até onde cada tecnologia vai ser utilizada. Faz sentido isso? E aí o que acontece? Como evolução, como tecnologias emergentes, existe no mercado, como uma tecnologia emergente, ou seja, um termo chamado TRISM, que é Trust, Risk, Security Management, que é um conjunto de ferramentas que vão atuar especificamente nesses 3 pontos, na manutenção da confiança, na manutenção do risco e na gestão da segurança sobre o uso de inteligências artificiais generativas. A intenção disso é pegar cada uma daquelas 3 caixinhas de casos de uso que a gente estava falando, sobre detecção de conteúdo, utilização de anomalia, proteção de dados, proteção de aplicativos e etc., e utilizar esses meios para conter ou controlar o uso de inteligência artificial dentro do seu processo. Lembrando que inteligência artificial, normalmente, as pessoas que constroem isso dentro da organização, que são, muitas vezes, são as mesmas pessoas que utilizam, e vão ser as pessoas responsáveis para buscar a implementação desses controles, uma vez determinada dentro do processo de governança. O que eu tenho a falar sobre o TRISM nesse momento? Do mesmo jeito que a inteligência artificial se tornou uma preocupação a partir do seu uso, que é julho do ano passado, o mercado tem tentado responder com soluções que possam atender essas demandas, sendo privacidade a preocupação número 1 da maioria dos gestores de segurança e dos CIOs que foram consultados pelo Gartner no momento. O que também tem sobre essa tecnologia, o nível de adoção dela, do TRISM, tem sido lento. Lento por quê? Porque ainda os problemas estão se estabelecendo. Falamos hoje muito da questão da manutenção da confiança, dos riscos de input e de output, dos riscos de proteção de aplicação e etc. Mas esses problemas vão evoluir, estão evoluindo muito rápido. E, ao mesmo tempo que a adoção dessa tecnologia TRISM vem crescendo aos poucos, ela também está tentando atingir, dentro do seu portfólio, todas as três camadas. Muitos produtos atendem somente uma delas, ou um pedaço, e se você olha, os fabricantes de inteligência artificial generativa também vão ofertar um pedaço ou outro daquilo que a gente está falando sobre o nível de proteção. Então, a minha sugestão para vocês é que monitorem o processo interno, estabeleça a governança, estabeleça os grupos de discussão sobre o uso de inteligência artificial dentro do judiciário, para justamente aflorar os problemas de fatos coerentes com a justiça, e com isso desmembrar os seus casos de uso. Ao momento que vocês vão fazendo esse tipo de análise, vai se identificando as tecnologias, tanto tecnologias tradicionais, como as emergentes, como meios de garantir ou controlar o bom uso dentro da organização. Com isso, eu queria deixar com vocês uma
uma mensagem final, né, que riscos de segurança associados ao uso da inteligência artificial generativa deve ser levado a sério, mas isso não significa que a tecnologia não possa ser usada de forma responsável e benéfica. De novo, minha intenção aqui não é trazer medo, mas não é também ser super otimista. É colocar o pé no chão, determinar o que de fato é importante, nesse caso, a missão da justiça, e não colocar nunca em risco que é o nível de confiança que a população tem com relação à instituição. E com isso eu queria agradecer a vocês mais uma vez pelo tempo de vocês. Espero ter animado no final do dia, tirado aquele soninho que dá. E mais uma vez, obrigado aí pelo tempo de vocês.